Olá, alunos do 8º ano. Vamos iniciar o estudo do PET 4, a semana 4, a unidade temática, os processos de independência das Américas e o objeto de conhecimento, os caminhos até a independência do Brasil. Pessoal, o processo de independência do Brasil, ele foi organizado pela própria corte portuguesa, vamos assim dizer, né? O que aconteceu? Em agosto de 1820, ocorreu a Revolução do Porto. O que foi isso? A população de Portugal pressionava Dom João VI a retornar a Portugal, deixando o Brasil e voltando o Brasil à condição de colônia, certo? A partir disso, né, o que a gente tem? Por que essa população estava ansiosa pela volta de Dom João VI? Porque a família real, estando aqui no Brasil, ocasionava uma crise política. Essa crise política organizada graças à existência de um governo que não estava presente no que era anteriormente a metrópole. Outro ponto para a organização dessa crise política era que a organização de Portugal, a manutenção da ordem em Portugal, estava a cargo de um marechal inglês, o Beresford, e isso deixava muito insatisfeita a população portuguesa. E outro fator também que contribuiu para a pressão da população para o retorno de Dom João VI foi a necessidade de reorganização econômica do reino, já que, por causa da vinda da família real ao Brasil, o monopólio comercial entre Brasil e Portugal foi quebrado, acabando dando lucros para a Inglaterra, certo? Com isso, né, são convocadas também as Cortes de Lisboa, porque já que Dom João VI não apresentava característica de que iria retornar para Portugal, deputados portugueses e brasileiros se reuniram em Portugal e começaram a determinar o que seria feito a partir de então, né? Aí foi organizada a busca, né, por uma Constituição liberal dentro dessas cortes de Lisboa. Mas nesse meio tempo, Dom João VI resolve voltar para Portugal e deixar aqui no Brasil o príncipe regente Dom Pedro II, isso ocorrendo em 1821, certo? Com isso, né, ocorreu a aprovação de uma nova Constituição. Essa Constituição colocava Portugal na condição de uma monarquia constitucional, de forma mais liberal, porém, com o passar do tempo e por causa da atuação de uma parte da elite portuguesa, essa Constituição foi reformulada e voltou a ser uma Constituição conservadora, certo? Os deputados portugueses, né, aqueles funcionários de Portugal que tinham certa influência dentro da sociedade, não estavam também satisfeitos com a permanência de Dom Pedro I aqui no Brasil, com o medo, claro, da independência do Brasil e com a vontade de voltar ao Brasil à condição de uma colônia, certo? A partir disso, são mandadas diversas cartas a Dom Pedro I, diversos documentos, e no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I recebe da população brasileira uma carta com várias assinaturas de brasileiros e a partir disso ele proclama, né, o famoso Dia do Fico, que foi o quê? Quando ele disse que ficaria no Brasil, não importaria o que acontecesse. A partir desse Dia do Fico, nós temos diversos fatores que levam à proclamação da independência do Brasil. Dom Pedro I, por exemplo, em julho do mesmo ano, convoca eleições para eleger representantes para uma Assembleia Constitucional e aí organizar, né, uma Constituição para o Brasil. A Sociedade Fluminense, que seria então a capital do Brasil caso ocorresse a independência, com 3 grupos principais que atuavam junto a Dom Pedro I para esse processo de independência. Eram
o Partido Brasileiro, formado por fazendeiros, comerciantes que defendiam a manutenção dos privilégios de 1808 e a independência. Dentro desse Partido Brasileiro ocorreu uma divisão e aí saiu o Grupo Liberal Radical, que queria, o fim da escravidão, a proclamação da República. E por quem esse grupo era integrado? Ele era integrado por membros da sociedade urbana, certo? E também haviam os integrantes do Partido Português, que era formado por comerciantes portugueses, e eles defendiam os interesses da corte para a recolonização do Brasil e continuar vinculados a Portugal, né? E aí, quais são os fatores, que levam à proclamação da independência em 1822? Dom Pedro I, já com a intenção de proclamar essa independência, foi a São Paulo para evitar algumas rebeliões e revoltas que prejudicariam o processo da independência, né? E aí, no retorno, no dia 7 de setembro, nós temos o recebimento de Dom Pedro I de algumas cartas do governo de Portugal, desautorizando algumas das suas determinações aqui no Brasil e tirando os seus poderes de príncipe regente aqui no Brasil. Quando ele pega essas cartas e lê, ele proclama a independência do Brasil. Mas anteriormente, a princesa Leopoldina, que ficou nesse período em que Dom Pedro I viajou para São Paulo como princesa regente, ela já havia feito uma declaração de independência do Brasil no dia 5 de setembro. Mas o episódio que marca a independência definitiva do Brasil é sim a proclamação da independência por Dom Pedro I, que foi sim feita às margens do Riacho do Ipiranga, mas não da forma como é muitas vezes apresentada em pinturas, em representações da independência do Brasil. A gente está vendo aí o quadro de Pedro Américo, né? Independência ou Morte. E aí, a partir desse quadro, que a gente percebe, né? A gente percebe um homem do campo, à esquerda, curioso com a situação, o que estava acontecendo ali, né? E ao redor de Dom Pedro I, diversos soldados portugueses. E por que essa pintura é tão diferente da realidade vivida, né? Por Dom Pedro I no dia do Grito do Ipiranga, vamos dizer assim. Esse quadro foi pintado a pedido de Dom Pedro II, que era filho de Dom Pedro I, né? E ele foi encomendado em 1888 e essa obra integraria o Museu do Ipiranga, em São Paulo, hoje o Museu Paulista da USP, certo? Além disso, né, gente, essa obra foi terminada muitos anos depois. E aí o que ela queria, né, colocar, representar para a população brasileira? Queria representar a solidez do Império Brasileiro, a forma grandiosa como o Brasil entrou para a sua condição de império independente de Portugal, né? Então é tudo uma questão de idealização feita para a construção dessa pintura. É o chamado monumento, né? O nosso canal não é monumentando. Então, essa pintura é um tipo de monumento, porque ela é uma idealização daquela realidade, daquele fato histórico, né? E aí o que a gente tem observando nessa pintura ainda mais um pouco, né? Esse exército, né, gente, parece estar pronto ao combate. As roupas não condizem, né, com as roupas que encontravam-se aqueles acompanhantes de Dom Pedro I no momento da proclamação da independência, né? Além disso, né, Dom Pedro e seus acompanhantes estariam cavalgando em mulas e não em cavalos como são representados, né? Outra característica interessante, e até uma curiosidade, do Grito da Independência Brasileira é que Dom Pedro I provavelmente estaria muito abatido por estar com alguns desconfortos intestinais no dia da proclamação da independência, já que nessas viagens ele acabava comendo uma comida não muito
agradável, não muito fresca, né? Acabava comendo comida estragada mesmo, e aí acontecia essa dissenteria mesmo. Então, gente, a gente fica por aqui, né? Espero ter sanado as dúvidas que provavelmente podem ter surgido. Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Espero as respostas pelo e-mail monumentando@gmail.com e até a próxima.